Fala galera, Wellington aqui no canal Ruptura. Falar aqui sobre 3 temas, tá? Domiciliar do Bolsonaro, Vaza Toga 2 e a questão do Daniel Silveira. Será que mais um vai morrer? É o que a gente vai ver. PGR já deu parecer favorável para a prisão humanitária domiciliar para o Daniel Silveira. Vamos ver aí o que o Alexandre de Moraes vai decidir. Mas antes, peço que você se inscreva no canal e dê aquela curtida, porque isso ajuda o crescimento do canal e estimula a criação de conteúdo. Se inscreve aí, vai, dá essa moral para nós. Vaza Toga 2, assim carinhosamente apelidada a publicação de mensagens do grupo de WhatsApp de trabalho ali do Alexandre de Moraes. Foi publicado pelo Michael Schellenberger, acho que é esse o nome dele. E, sinceramente, as mensagens, o teor das mensagens não é a nível de Vaza Toga 1 do Sérgio Moro e tal, mas revela uma seleção por perfis de redes sociais de pessoas que ficariam presas ali pelo 8 de janeiro, mesmo com pedido de liberdade provisória por parte da Procuradoria-Geral da República. E aí os assessores ali no diálogo, teve uma coisa que até me chamou a atenção, né? Parece que acontece até um assédio moral no gabinete do Alexandre de Moraes, porque uma das interlocutoras ali diz: olha, vocês precisam trabalhar no ritmo do Alexandre, no ritmo do ministro, não é o ritmo de vocês aí no TSE, dá uma acelerada e não sei o que, né? E aí minha pergunta é, né, vocês aí que são no gabinete do ministro, vocês estão bem? Tá tudo ok? Né? Que é aquela brincadeira, né? Se precisar de ajuda, pisque 2 vezes, né? Como deve ser trabalhar no gabinete do Alexandre se há essa pressão por performance, por resultado, por celeridade, né? Talvez é por isso que as decisões não citam mais artigo de lei, doutrina, jurisprudência, né? É um fluxo de trabalho que aí a qualidade fica meio duvidosa. Mas revela que as pessoas que ficariam presas, o Alexandre de Moraes só analisaria após a vinda dos perfis das redes sociais. Olha que fato grave. Ou seja, não tinha nada a ver com fato, com vandalismo. Isso só foi vandalismo, tá, galera? Não vem com esse papinho de golpe. Isso é cinismo jurídico. Papo de vandalismo. Não tem nada a ver com vandalismo. Ter sentado na cadeira. Não. Teve a ver aquelas prisões, tá? Aquelas preventivas ali. Tiveram relação com o perfil dessas pessoas nas redes sociais. Isso é muito grave, porque evidencia, tá? Desse ponto é muito grave, tá? Porque evidencia, sim, uma prisão, atos jurídicos, né, que foram direcionados, motivados com base em filosofia política, em preferência política. E aí, sinceramente, isso é muito grave, porque é dali, não só dali, né? Antes disso havia alguns inquéritos já em trâmite contra pessoas comuns que reclamavam dos abusos do Supremo, que reclamavam das questões do Brasil, tudo pessoas de direita. Só que aí fica mais dado ainda a ideia, que não é mais ideia, agora é fato, de que houve um direcionamento por preferência política contra essas pessoas, tá? Então, essa é a Vaza Toga 2, parece que tem mais coisa para vir, tá? Não acaba por aí, mas essa é a primeira que revela a fragilidade da comunicação no gabinete do Alexandre de Moraes, e essa é a tônica, para falar, ó, temos, você vai querer continuar? Temos mais coisas para vir. Então, é complicado, é duro. Temos ali o juiz instrutor do gabinete dele, o desembargador Ayrton Vieira, dizendo: vamos dar a cada um deles o que merecem, a prisão. Peraí, o juiz instrutor de um gabinete, com qual critério científico, racional, ele poderia afirmar que todos ali mereciam a prisão? É simples, porque não havia critério algum. Eu sei que tem até aquela piada, né? Juiz tem certeza que é Deus, né? Advogado pensa que é Deus, juiz tem certeza, alguma coisa desse tipo. Ele não é onisciente. Não duvido que o desembargador acredite ser onisciente, mas como portador da verdade estou dizendo que não, você não é onisciente para poder dizer que todas as pessoas ali mereciam prisão. Agora, por que ele acreditava que aquelas pessoas ali mereciam prisão? Porque eram de direita. Então mostra que havia um pré-julgamento, nada do que foi feito foi baseado em prova, fato, realidade. Houve uma seleção de pessoas, e aí a gente tem até o julgamento do STF, né, sobre perfilamento racial. Aqui houve um perfilamento político para se prender e se condenar aquelas pessoas. E isso daí é
um fio solto, uma ponta solta, que pode desencadear, sim, diversas nulidades, como várias outras questões processuais que não cabe aqui esmiuçar, mas que levariam à nulidade desses casos, sem sombra de dúvidas. Prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Quem segue esse perfil, quem vê aqui no canal, sabe que era previsível. No dia que foram determinadas as medidas cautelares contra o Bolsonaro, eu fiz um vídeo, falei sobre o assunto, disse que qualquer exposição dele em rede social, ainda que por terceiros, poderia resultar em prisão. Eu até falei, não quer prejudicar o Bolsonaro, não exponha ele. O que me leva a crer que a atitude foi deliberada, tá? A atitude foi deliberada. Para mim, cavou. E cavou por quê? Porque o Alexandre de Moraes tem entre a cruz e a espada. Se o Bolsonaro faz alguma coisa e o Alexandre de Moraes não decide, vão dizer, lá, a Magnitsky funcionou, ele tá caladinho. Se o Bolsonaro faz alguma coisa e o Alexandre de Moraes decide, acirra os ânimos, dobra a aposta, tá lá, tá perseguindo. E o Alexandre de Moraes, que entre a prudência e sabedoria e a vaidade, ele escolhe a vaidade, eu não vou passar por omisso. Aí foi lá e caiu na armadilha, tá? Eu tenho para mim que tenha sido premeditado. Agora, o Wellington, são legais? A prisão domiciliar é legal? Não, galera, tá? Não. Primeiro, nesse caso aqui, foi um desdobramento de um descumprimento de medida cautelar, e embora seja possível, eu discordo, tá? Discordo dessa medida cautelar de silenciamento, apenas para mostrar domínio sobre o corpo, sobre a voz, sobre a existência da pessoa, e simbolicamente é isso, Foucault explica. Discordo disso. Discordo de você silenciar a maior voz, a voz da maior liderança política do país na atualidade, que é o Bolsonaro, uma liderança de fato orgânica, não é uma liderança construída e forjada como o Lula. Então discordo desse aspecto também, dessa ofensa à democracia. E por isso também acredito que a domiciliar nesse caso é um desdobramento de outra ilegalidade, tá? No caso da busca e apreensão que foi feita durante a domiciliar, né? Foi uma busca e apreensão ampla. De novo, aquela ideia do Fish Expedition, pescaria probatória, de pegar celular de todo mundo. Só que, galera, isso não é novo. O STF, o Alexandre de Moraes especificamente, vem praticando esse abuso reiteradamente em vários inquéritos contra várias pessoas. É que agora pegou o Bolsonaro. Mas é a praxe dele fazer busca e apreensão e determinar que se apreenda o celular, o notebook de todo mundo. Se o coleguinha de algum filho do Bolsonaro estiver na casa, leva o celular dele também, sem que ele tenha qualquer relação com os fatos. Isso é abuso, tá? Isso é abuso, não pode ser assim. Tem que ter direcionamento, tem que ter limitação nas decisões judiciais, o poder é limitado. Então, é duro até quem cumpra essas decisões, né? Tô cumprindo ordens. Olha, é macaquice atrás de macaquice. É macaquice quem decide, macaquice quem cumpre. Tudo macaco, tá? Tudo macaco, tudo babuíno. É coisa de babuíno isso aí, tá? Então, fora que a prisão é o último recurso. E no caso, acho exagerada. Por quê? Porque não foi algo relevante. Foi uma mensagem ali que o Flávio filmou, divulgou e etc. Tá? Tem um outro raciocínio aqui que é bem lógico, ou seja, se a pena não passa da pessoa do réu, uma medida cautelar muito menos. A menos que haja uma evidência muito flagrante de que a pessoa está se valendo de pessoa interposta ou de uma ferramenta pertencente a uma pessoa interposta para praticar um delito. Falar aos seus apoiadores não é um delito, tá? Um outro ponto, essa questão de medidas cautelares criarem uma espécie de crime de ocasião, porque não há delito na liberdade de expressão, não há delito na manifestação do pensamento, mas torna-se delito se isso for considerado para fins de medidas cautelares. Eu sou muito contra. A lei penal é muito clara, não há crime sem lei anterior que o defina. Por mais que o Alexandre de Moraes acredite que ele seja a lei e que suas decisões sejam a lei, e tem macaco que cumpre as decisões como se elas fossem lei, não é. Tá? Não é. Então é grave sim, é um desdobramento de uma outra ilegalidade que já foi praticada anteriormente. Embora eu acredite que tenha sido proposital, isso não legitima
a ilegalidade praticada pelo Alexandre de Moraes, tá? Esse é o posicionamento aqui sobre a prisão domiciliar. Com relação ao Daniel Silveira, será que outro vai morrer? Daniel Silveira está com risco, né, de morte aí por conta da sua perna, deu um negócio lá, gangrenou, agora tem infecção no sangue, pode dar uma infecção generalizada. A defesa fez vários apelos ao Alexandre de Moraes, que deu 5 dias para a Procuradoria se manifestar e 24 horas para o presídio se manifestar se tem condições ou não de tratar ele ali. Detalhe, a defesa, verificando a omissão do Alexandre de Moraes, a falta de zelo na urgência, fez um habeas corpus contra a omissão do Alexandre de Moraes ao Luiz Fux, ministro Fux. E o ministro Fux negou segmento a esse habeas corpus, dizendo que não cabia ali avaliar, porque não cabe, essa é uma jurisprudência que eles chamam de jurisprudência defensiva, eu chamo de jurisprudência covarde, a ideia de que não cabe habeas corpus contra ato coator de outro ministro, porque quando um ministro decide, todo mundo decide. Essa é mais ou menos a ideia. A questão aqui não foi uma decisão, foi uma omissão com efeito decisório, porque omitir a decisão é negar nessas circunstâncias. Se omitir de decidir, ou demorar para decidir, é uma omissão com efeito decisório. O efeito concreto é de negativa, já que não há um efeito positivo. E aí dizer que não, eu não analiso o ato coator, mas se o ato é omissivo, cabe análise sim, principalmente em questões excepcionais, em situações excepcionais. Então o Fux se agarrou ali numa filigrana processual que eles acabam criando para trabalhar menos, para não ter que trabalhar, e essa é a verdade dos tribunais superiores, lamentavelmente. Fica criando essas jurisprudências para vedar, impedir o trabalho. Se apegar a isso para negar a apreciação de uma questão humanitária, que tem uma questão de vida ou morte ali, tem uma situação de vida ou morte, para mim é incabível, principalmente se o ato é omissivo. Se há uma negativa de prestação jurisdicional. É lamentável o estado de coisas em termos jurídicos, que está não só se formando, mas que está consolidado. E eu disse que esses casos do 8 de janeiro seriam pedagógicos para a sociedade brasileira entender o que se passa de verdade em processos criminais. E a verdade é essa. Ah, mas a falência é só aí nesses casos. Não, a falência é generalizada. Tá? Precisamos de uma reforma, precisamos de crime de hermenêutica. Alguém no Congresso tem que falar sobre isso. Precisamos de constituição de tribunais heterogêneos para decidir atos de juízes. Só o CNJ não basta, é muito corporativismo o CNJ. Tá? A gente precisa de outras composições, outros órgãos de controle, outras ferramentas de controle. Precisamos de controle popular do Poder Judiciário. Precisamos de controle civil do Poder Judiciário. E esses casos do 8 de janeiro deveriam provocar essa reflexão, não só na academia, porque a academia está acovardada, mas pelo menos na classe política. Eu não vejo causar essa reflexão. Daí porque eu tenho, sim, péssimas projeções para o Brasil em aspectos institucionais. Tenho. Porque essa reflexão precisa ser colocada na praça pública. A gente precisa debater sobre a limitação ao Poder Judiciário. Tá? Lamento, espero que Deus guarde Daniel Silveira da sanha dos tiranos e ditadores. A PGR já deu parecer favorável para tratamento domiciliar humanitário. Espero que aconteça o mais breve possível, porque o tribunal não pode matar mais um. Dúvidas, críticas, ameaças, deixem nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. Muito obrigado.